Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal NG Automação. Hoje, pessoal, eu quero falar com vocês uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais técnica. Eu quero falar um pouco, pessoal, sobre alguns erros que nós encontramos em circuitos elétricos que são extremamente simples de serem resolvidos e que, assim, podem ocasionar em problemas muito graves, como perda de equipamentos, em fuga de corrente ou até mesmo, podendo levar até mesmo ocasionando a morte de algum operador ou até mesmo de um eletricista. Então fique até o final do vídeo que eu vou apontar todos esses tipos de erros muito comuns que são extremamente simples de serem resolvidos e como que a gente pode evitar eles no nosso processo. Nesse vídeo, pessoal, eu vou falar 5 erros que são muito simples e como que a gente pode resolver eles. Então vamos lá. Primeiro erro, pessoal, quando a gente está fazendo o cabeamento, fazendo a passagem dos nossos cabos de energia, seja no nosso painel, seja na nossa residência, a gente precisa ser muito específico e estar sempre muito atento à adequação do tamanho das bitolas nos nossos cabos. Por exemplo, pessoal, se eu colocar uma bitola pequena, se eu colocar uma bitola de 6 milímetros e um cabo de 10, eu vou acabar estourando essa bitola e ela não vai ficar presa corretamente como a norma técnica exige. Isso pode acarretar alguns tipos de problema, como mau contato, como fuga de corrente. Então é sempre muito importante, pessoal, a gente ter essa noção que a bitola correta, ela não é somente uma questão de estética, de um aspecto mais bonito. Ela é essencial para a segurança dos nossos operadores, dos nossos eletricistas e até mesmo do nosso próprio maquinário ou até mesmo da nossa residência. Erro número 2, pessoal, instalar disjuntores inadequados para o seu processo. Então vamos imaginar, eu tenho ali um disjuntor de 30 amperes, mas por algum tipo de uso inadequado, ou até mesmo eu adicionei algum tipo de componente no meu painel, ou até mesmo eu comprei uma air fryer nova que requer um pouco mais de amperagem, ele acaba sempre desarmando ali na hora que eu ligo esse equipamento ou que eu faço o acionamento do meu painel, e isso acaba acarretando alguns tipos de problemas e eu quero resolver isso de forma mais prática possível. E aí eu vou lá no meu estoque, olho lá, poxa, eu tenho aqui de 50 amperes. Nossa, mas o meu componente, ele só utiliza 32 a 36 amperes. Eu vou colocar esse de 50 mesmo e vai estar tudo certo. O que vai acontecer, pessoal? Se houver algum tipo de pico de energia ou se o meu componente começar a sobrecarregar e precisar encerrar a sua atividade, que o disjuntor desarme, isso não vai acontecer. Porque o máximo que o meu componente, que o meu aparelho aguenta, está muito distante do disjuntor que eu coloquei. Foi o que eu falei, se o pico máximo é 36 e eu coloco um de 50, o risco de pegar fogo, o risco de acontecer um curto-circuito muito grande é enorme, pessoal. Então, a gente precisa sempre se atentar nas medidas corretas dos nossos disjuntores. O terceiro erro muito comum, pessoal, são as emendas mal feitas. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma emenda, a gente pensa, eu vou fazer como antigamente. Vou pegar aqui os 2 cabos, vou torcer, vou passar uma fita isolante e está resolvido. Mas uma emenda bem feita, pessoal, uma emenda feita de forma correta, ela é crucial em qualquer tipo de utilização de elétrica, seja residencial ou até mesmo industrial. Vou dar um exemplo aqui, pessoal, de uma época que eu trabalhei como manutenção residencial. Fui fazer uma manutenção numa rede elétrica em um imóvel e quando eu cheguei lá, eu fui olhar a rede elétrica e simplesmente o eletricista anterior tinha simplesmente enganchado um cabo em cima do outro. Gente, isso é extremamente perigoso. Isso pode gerar faísca, curto-circuito e até mesmo levando a um incêndio daquele imóvel. Relatei ao dono, fiz a emenda correta. E isso, pessoal, eu tenho certeza que auxiliou ele demais. Porque se eu tivesse mantido do jeito que estava, aquilo poderia ter desencadeado até mesmo um incêndio e ele poderia perder o imóvel. O quarto erro, pessoal, o que é muito comum é ignorar o aterramento. O aterramento, pessoal, ele é essencial quando a gente está falando de fuga de corrente elétrica. O que é muito comum acontecer quando a gente tem um pico de energia durante o processo. Seja por conta de alguma coisa natural, como um raio, ou até mesmo um erro ali na hora da sua fornecedora fornecer a energia para sua indústria ou até mesmo para sua casa. E como que funciona o aterramento, pessoal? Quando houver esse pico, quando houver essa fuga, o aterramento vai evitar com que se alguém estiver mexendo ali na hora, que acontecer essa fuga elétrica, que ele tome um choque ou até mesmo que ele venha a sofrer algum tipo de problema por conta dessa descarga elétrica que ele vai receber. Porque quando a gente fala de altas tensões, um mínimo deslize onde você acaba tomando um choque pode ser fatal, pessoal. E o quinto e último erro, pessoal, é o muito comum e que a gente vê aqui quase todos os dias, que é querer comprar material barato sem se preocupar com as especificações corretas,
se é realmente utilizado para o que você precisa ou até mesmo se ele contém todas as proteções necessárias no seu processo. Isso, pessoal, é extremamente perigoso de ser feito. E é por isso que aqui no Grupo ENG nós vendemos produtos de qualidade e exatamente para o que o seu processo necessita. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e querem que a gente continue trazendo, deixe aqui nos comentários que nós vamos atender aos seus pedidos. E até logo, pessoal. Tchau, tchau!